Olá, me chamo Lucas Silveira Martins Corrêa, e vim aqui compartilhar um pouquinho sobre a minha comunicação no 17º Encontro Regional Centro-Oeste da ABEM, de 2022. Como orientadora, eu tive a professora Francine Keren Cerneve neste trabalho. Bom, o nome desse trabalho chamou Ensino de Percepção Musical em Brasília, um recorte sobre as abordagens pedagógicas e metodológicas de três professores de música. Bom, três aspectos me motivaram para estar escrevendo sobre esse tema, né? Que sou eu na posição como instrumentista, educador musical e como estudante de ensino superior. A percepção musical, ela está presente em diversos contextos socioculturais, né? Desde o canto gregoriano até mesmo em rodas de choro, nos dias atuais, e percebo que ela está em destaque na atualidade, né, como requisito básico de formação, isso que ela está presente em vários currículos, né, da área da música, e ela também é uma base para a atuação profissional, de profissionais da música. Bom, o objetivo desse trabalho, né, é conhecer as abordagens pedagógicas e metodológicas utilizadas por três professores de percepção musical na cidade de Brasília. E, e para isso, foi realizada uma revisão da literatura, buscando as principais tendências, concepções, conceitos e inquietações, né, e algumas temáticas são comuns, né, nesse tema. Apesar de elas estarem separadas, elas são complementares e integradas, né? São três aspectos: a formação docente, né, as concepções desses profissionais, as abordagens e recursos, né, utilizados, e a importância e relevância da percepção musical. Em relação à formação docente dos professores de percepção musical, nós temos três aspectos muito importantes, né? A primeira deles são a bibliografia, a formação desses professores, as aflições, o que eles pensam em relação a esse tema, o intercâmbio de experiência, né? E as aflições vivenciadas pelo corpo docente, né? E como que isso desenvolveu em estratégias para resolver, né, possíveis problemas ou situações. Em relação às abordagens e recursos, né, a gente percebe que tem duas vertentes, uma mais tradicional e uma mais alternativa, ou, né, em alguns autores utilizam o método, a expressão inovador. A gente percebe que a literatura tem alguns aspectos que criticam a abordagem tradicional, né, mas a gente percebe que ela está se ampliando, ela está sendo cada vez mais integrada à linguagem musical, e percebemos também uma presença muito forte do solfejo, né, como um recurso, e a elaboração e diferentes critérios de avaliação, né, dependendo até mesmo do tipo da abordagem utilizada. Bom, em relação à importância do estudo da percepção musical, a gente percebe uma diferença entre ouvir e escutar essa questão crítica, né? Então, a gente vê uma diversidade de terminologias, é, em alguns lugares, né, se usa percepção musical, ou linguagem, estruturação musical, enfim, a gente vê uma diversidade grande, né, devido mesmo por esse fato dessa integração com outras disciplinas, né. E, e a percepção musical é uma habilidade muito importante tanto para a formação de músicos como educadores, né, que vão poder estar direcionando melhor os seus alunos. Bom, a metodologia da pesquisa foi uma abordagem qualitativa e de natureza exploratória, né? Foi feita uma entrevista semi-estruturada, né, com uma elaboração de roteiro de entrevistas. O critério eram profissionais que tivessem uma vasta experiência na área, como são esses profissionais, foram utilizados pseudônimos, e, a partir disso, né, foi realizada uma análise, reflexão e aprofundamento da literatura. Bom, em relação às análises das entrevistas, especificamente em relação à formação docente, o primeiro aspecto que foi buscado foi em relação ao desenvolvimento inicial desses profissionais, né, e como que isso reflete na prática atual deles.
eles relataram terem tido uma experiência mais voltada para um aspecto tradicional, né, com características, por exemplo, atividades repetitivas, conexões ou ritualísticas, né, ou seja, um padrão sempre, a mesma sequência de atividades. Bom, a experiência desses entrevistados desencadearam em novas propostas metodológicas e essa visão e uma visão crítica na qual eles tiveram, fizeram com que eles buscassem formas mais atrativas, né, e de maneira mais contextualizada aos dias de hoje, né, com busca de métodos variados, né, considerar a experiência do aluno, entender música como linguagem e apoio em outras áreas do conhecimento, né, são os quatro aspectos que foram encontrados, nesses entrevistados, no caso, né, da aplicação deles, na percepção musical. Bom, em relação às metodologias de ensino, cada um tem uma preferência, né, de acordo com a experiência e com a bagagem que trouxeram, mas englobam diferentes contextos, características, e, bom, alguns pontos foram similares, né? Por exemplo, não privilegiar o aspecto tecnicista, né, tradicional, e a importância da autoestima, né? Esse é um aspecto interessante de se observar, né, como que não fugir um pouquinho, né, dessa questão técnica, né, mas, enfim, alguma coisa mais que envolve o ser humano. Como estratégia de ensino, né, então a gente vê cinco pontos aqui, que é considerar a música como linguagem, ou seja, a integração de ouvir, cantar, ler e escrever, né, as quatro habilidades básicas, ligação com outras áreas do conhecimento, um caráter prático, né, diferentes ferramentas, como, por exemplo, o uso do corpo, né, dentro do contexto da percepção musical, e uma forte presença do solfejo como ferramenta de mediação. Como método de avaliação, a gente percebe que contempla diferentes, são múltiplos, né, formas, perspectivas, né, bem diversificado, diferentes meios, podendo ser em grupo ou individual, buscando a autonomia desses estudantes e uma avaliação processual, né? Então, assim, não importa o resultado final, mas sim o crescimento desse estudante. Como desafios, né, encontramos três aspectos: a fragmentação do conhecimentos, né, a falta de estímulo dos alunos e a consciência dos alunos, né, em relação às próprias atividades e dos seus desenvolvimentos. Bom, a gente percebe que, né, um funcionamento das metodologias de ensino por esses professores, né, onde que eles tiveram uma reflexão, um suporte teórico e prático, né, da vivência deles. Em relação às concepções pedagógicas, né, a gente vê uma influência na maneira como eles aprenderam e como eles ensinam, né, como que essa relação foi importante. Então, alguns aspectos aqui foram observados, como, por exemplo, a sistematização e a bagagem cultural, considerar a bagagem cultural desses estudantes. Bom, em relação à importância da percepção musical, a gente vê, por exemplo, a relevância, né, que ela é essencial para o aprendizado, ela ajuda na prática musical e fundamental para a linguagem e compreensão do discurso musical. Foram perguntados aos entrevistados, né, se teriam conselhos para os futuros professores de percepção musical, e eles falaram algumas coisas interessantes, como, por exemplo, considerar sempre o aluno como ponto de partida, buscar novas possibilidades de estudos, né, visto que hoje em dia a gente tem uma tecnologia bacana que pode estar nos auxiliando, considerar o aspecto emocional dos alunos, né, uma questão emocional de como que eles estão, né? Pensar mesmo assim num aspecto mais profundo e gostar do que está fazendo, né? Isso aí foram pontos que eles trouxeram. Bom, eles deram algumas indicações de questões relevantes para pesquisas futuras, como estudo de diferentes áreas do conhecimento, né, integradas à percepção musical, a diferença entre exercício e ensinar música, né, e união dos professores da área, né, de percepção musical.
E muito mais do que aprender técnicas, né, é ter um olhar mais compreensivo da aprendizagem, focado no aluno e na viabilidade da prática cotidiana, né, que eles possam estar, de fato, usando esses conhecimentos no dia a dia, né, e ampliar esses conhecimentos, né, tá sempre buscando se aprofundar. Bom, para finalizar, esse trabalho teve o intuito de conhecer as abordagens pedagógicas e metodológicas desses profissionais, e o intuito não foi de selecionar a melhor forma, mas de ampliar as diferentes perspectivas dentro da área da percepção musical, e não, não cabe a mim, né, nem no intuito desse trabalho, dizer que uma determinada abordagem ou outra funciona melhor, mas ampliar esses conhecimentos. Ainda mais levando em conta que esse trabalho teve uma limitação, né? Foi somente do aspecto dos profissionais, né? Dos professores. Mas esse trabalho é uma porta de entrada e a relevância do estudo é de estar ampliando, né? A percepção musical, os estudos nessa área. O objetivo foi colaborar e complementar a área e pesquisas futuras. Bom, gostaria de agradecer. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado.